com a paz do Senhor. Vamos nesse momento dar início à nossa live da EBD. Excepcionalmente neste domingo, estamos fazendo à tarde, porque de manhã eu fui celebrar Santa Ceia na Serra Velha. Hoje nós estudaremos a lição de número 12, 21 de junho de 2020. O título da nossa lição: a conduta do crente em relação à família. Texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo número 5, versículo de número 31. A verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é a instituição da família para a glória do nome de Deus. Vamos dispensar a leitura diária. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Em Efésios capítulo 5, versículo 21 a 33 e Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Agora Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina e a demonstração do Senhor. Nós teremos neste domingo, nesta aula 3, objetivo específico. No primeiro tópico, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. No segundo tópico, demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. No terceiro tópico, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. O nosso ponto central na lição deste domingo é o relacionamento familiar. O relacionamento familiar é um projeto divino. Bom, o nosso comentarista, pastor Douglas Batista, para os que não me conhecem, eu sou o pastor Luiz Carlos de Freitas, pastor presidente da Assembleia de Deus, na cidade de Fátima, aqui no semiárido baiano. E nós estamos estudando a revista da CPAD. E hoje é a lição número 2, segundo trimestre de 2020. Na introdução, nosso comentarista diz o seguinte: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, conforme Mateus, capítulo do versículo 4 a 6, que nos diz o seguinte:
Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. No modelo divino, os membros da família são iguais. Porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados, nós iremos estudar sobre o modelo bíblico para a família. Consequentemente, aqui está se referindo à família cristã. Né? Deus, ele instituiu, Deus, ele criou, né? Ele criou apenas 3 instituições. Né? Quais foram elas? A família, o Estado e a igreja. A primeira dela é a família. Como Deus constituiu a família? Ora, quando Deus criou o homem, e que a Trindade Divina disse que não era lícito que o homem estivesse só, né? E que iria fazer uma disjuntora. Quando Deus criou a mulher, e quando Deus entrega a mulher ao homem, consequentemente ali ele estava realizando o primeiro matrimônio. No momento que o nosso pai Adão, né, nosso primeiro pai, que ele recebeu de Deus, a mulher, Adão profetizou, porque ele falou, primeiro, ele falou de algo que ele não conhecia e também falou de algo que aconteceria no futuro. Ele disse: agora essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Após Deus entregar a mulher ao homem, agora a ordem divina para o casal foi: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, o que é uma família? É um ajuntamento de um homem com uma mulher, heterossexual, ou seja, macho e fêmea, homem e mulher, e gerando filhos, consequentemente formando a família. Né? Então, a segunda instituição que Deus criou foi o Estado, e a terceira, a igreja. Então, nós vamos, neste domingo, falar sobre o relacionamento familiar, que o relacionamento familiar é um projeto divino. Tá? Então, nesse primeiro tópico, a conduta do crente como marido, a conduta do crente como marido, ou seja, a conduta do homem à luz da palavra de Deus como esposo, né? Como o chefe da família. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Né? Capítulo 5 aqui está se referindo da carta aos Efésios, porque nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Então, o primeiro subtópico do primeiro tópico nos mostra o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, conforme 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O que é que nos diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios? Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Tá? Isso aqui, irmãos, parte de um princípio, né? Um princípio divino em relação à administração, à oikonomia, né?
gestão, ao domínio, né, a conduzir. Fica difícil dizermos que o motorista de um ônibus é mais importante do que os passageiros, porque o motorista do ônibus é mais importante do que os passageiros, porque são os passageiros que, ao pagar a sua passagem, a empresa também paga não, dizer que o motorista é mais importante do que os passageiros, porque é o motorista que conduz os passageiros, né? Já fica também complicado dizer que quem mais importante é o passageiro, porque o passageiro é quem paga as passagens e a empresa paga o salário do motorista. Então, a bem da verdade, quem é mais importante? Não tem mais importante. Da mesma forma que os passageiros dependem de um condutor e que o condutor depende dos passageiros, então não tem quem é mais importante. Quem é mais importante, o professor ou o aluno? Sem professor não existe aluno. Mas também sem aluno não existe professor. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Não é porque o homem é o cabeça da mulher que o homem é mais importante do que a mulher. Né? Os dois têm importância igual. Perante Deus, o homem e a mulher foram feitas iguais. E interessante que o livro do Gênesis diz que Deus fez a mulher para que estivesse diante do marido. Né? Não está dizendo que Deus fez a mulher para estar à frente do marido, para que o homem ficasse em segundo plano. Também não está escrito que o homem foi feito para estar na frente da mulher, para que a mulher fosse o segundo plano. Mas diz que o homem foi feito para estar diante, que a mulher foi feita para estar diante do marido. O que é diante? De frente a frente, um para o outro. E para que a mulher fosse a disjuntora do homem. Né? Então, esse princípio aqui, esta ordem divina em relação à autoridade, né? Então, autoridade espiritual.